Aí, galerinha, boa tarde, aliás, bom dia para todos, tá? Satisfação imensa estar com vocês e espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos um conteúdo, tá certo? Bem interessante, que são os tecidos conjuntivos, tá? Então, vamos lá. Bom, os tecidos conjuntivos, como o próprio nome diz, conjunto, vem de conjunto, de união, tá certo? São tecidos que que suas células produzem substâncias que vão estar, né, ao seu redor, ou seja, produzem muita substância, tá? Não são células justapostas como em tecido epitelial, são os tecidos, tá, que tem muita substância intercelular, ou seja, entre as células, tá? Então, tecido conjuntivo, nós temos o tecido conjuntivo adiposo, que são células ricas em gordura, mas tem muito material entre as células. Os tecidos conjuntivo frouxo, que tem as células, ó, aqui são as células, e aqui, ó, as fibras que constituem o material extracelular, tá? Que o tecido ósseo, tá? Que as células, e aqui, ó, bastante matriz óssea, cartilaginoso, as células cartilaginosas, e aqui, ó, muito material intercelular. Mesma coisa, tecido conjuntivo fibroso, tá? As células, e aqui, ó, muitas fibras, ou seja, substâncias que produzem. Então, nós temos também o tecido sanguíneo, apesar de o plasma não ser produzido pelas células sanguíneas, tá? Mas o tecido sanguíneo é considerado um tecido conjuntivo. Beleza? Então vamos analisar um por um agora, tá bom, galera? Bom, o tecido conjuntivo nós dividimos ele em dois tipos principais: o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito é chamado frouxo e o denso. Aí o denso, nós temos o denso modelado ou tendinoso, que forma os tendões, e o denso não modelado ou fibroso. Os tecidos conjuntivos especiais são formados pelo tecido adiposo, pelo tecido cartilaginoso, tecido ósseo e o hematopoético ou hemocitopoético. É esse tecido que dá origem, tá certo, ao sangue. Beleza? Vamos lá, galera. Aqui nós temos, tá certo, um exemplo, tendão calcâneo, tá? Que é um tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo denso modelado, tá certo? Tá? E ele é bastante rígido, tá? Então, quanto mais rígido o tendão, quanto mais o tecido conjuntivo modelado tendinoso ele tem, tá? Aqui está, ó, da derme, né? A derme humana, tá certo? As células do tecido conjuntivo e muita substância, né? Que nós chamamos de substância fundamental, amorfa, você não tem uma forma, e fibras, né? Essas fibras, elas que vão dar vão caracterizar os tecidos, beleza? Bom, quais são os principais tipos de tecido e células do tecido conjuntivo? Nós temos os fibroblastos, que está presente nos tecidos frouxos, tá certo? Tem uma forma estrelada e um núcleo enorme, tá certo? Produzem os fibroblastos. Fibro, já vem dizendo o nome, de fibra, né? Produzem as fibras e a substância amorfa da matriz extracelular. Blastos, origem. Ele que origina as fibras, né? Quando adulto, se transforma em fibrócitos, tá?
surgem a partir de células mesenquimatosas indiferenciadas. Essa origem celular eu não vou falar não, mas se vocês quiserem, vocês dão um stop no vídeo e falam. Vou falar só da característica principal. Os macrófagos, gente, estão presentes também nos tecidos frouxos. Ele tem uma forma ameboide, como o próprio nome diz, macro, grande, fago, que fagocita, né? Eles fagocitam agentes invasores e alertam o sistema imunitário. Os mastócitos, daqui a pouco eu mostro umas imagens deles, né? Está presente no tecido conjuntivo frouxo, tem forma oval, né? Núcleo central é bem arredondadozinho, tem muitos grânulos citoplasmáticos, ele é rico em heparina e histamina. Esse mastócito está relacionado, tá certo? Ele participa das reações alérgicas. Ele atua nos processos de liberação da heparina e da histamina. Beleza? Os plasmócitos também estão presentes no tecido frouxo, tá? Ele parece muito com o mastócito, só que ele não tem grânulo, né? Produzem as imunoglobulinas e elas quem vai combater os invasores. Os adipócitos, né, são células presentes no tecido adiposo. Quando adultos têm a forma arredondada, com um grande vacúolo central, com uma grande quantidade de gordura, tá, de lipídios. Né? Então, a função dele é armazenar energia, né? No caso, a gordura é uma reserva de energia que pode ser utilizada, né, pelo animal durante o processo de inanição. Tá? As células mesenquimatosas, elas estão presentes também no tecido frouxo, nas cápsulas que envolvem as cartilagens, órgãos e órgãos hematocitopoéticos. São interessantes que as mesenquimatosas já têm uma capacidade de originar vários tipos de células do tecido conjuntivo, tá certo? Ele é bem interessante. O condroblasto, olha, blasto, gente. Blasto é célula produtora, origem, né? Está presente nas cartilagens, tem uma forma arredondada, com núcleo central, produzem as fibras e a substância, né, amorfa da matriz cartilaginosa. Então, os condroblastos, ele vai produzir as fibras da cartilagem, como também toda a substância que envolve essas fibras. Tá? Quando adulto, eles se transformam em condrócitos, que são já células adultas, quase mais sem nenhuma função no tecido cartilaginoso. Os osteoblastos também são células, né, está presente nos ossos, tem a forma arredondada, o núcleo central, elas produzem substância e elas produzem tem longos prolongamentos citoplasmáticos, é bem interessante. Produzem, além das fibras também, produz a matriz óssea, né, que vai dar resistência, bastante cálcio. Tá? Quando adulto, esse osteoblasto se transforma numa célula chamada osteócito. Os osteoclastos, né, esses estão presentes no osso, na célula do tecido ósseo, são grandes, vários núcleos, daqui a pouco eu mostro uma para vocês. Ela é responsável por degradar a matriz óssea e promover a reciclagem do tecido ósseo. Quando ocorre uma fratura, tá, ou uma quebra, os osteoclastos é quem atua. Deficiência na formação desses osteoclastos dá uma das causas da osteoporose. Beleza? As fibras proteicas do tecido conjuntivo. Nós temos as fibras elásticas. Aqui está um plasmócito, uma célula mesenquimatosa, um macrófago, um adipócito, um fibroblasto, tá? Veja que um único corte de tecido. Aí aqui está mostrando as fibras mais fininhas reticulares, a mais espessa um pouquinho, as elásticas, dá mais elasticidade.
grande, tá? E as fibras colágenas, tá? Galera, é o seguinte, se você pegar a sua mãozinha e levantar aqui, ó, a pele da mão, no meu caso está voltando rápido, no caso de vocês também. Mas se fizermos isso no bracinho de vovó, que tem acima de 70 anos, 60, 65, tá? Vai demorar, vai ficar... Por que vai demorar? Porque já perdeu um pouco as fibras elásticas, tá certo? Elas se alteram e, consequentemente, não tem mais elasticidade, tá certo? Por conta que a gente perde mais a hidratação, tá certo? Por exemplo, se você observar uma pessoa idosa, ela é bem murchinha. Quando ela era nova, já era toda cheia, né? Isso por quê? Por conta também da quantidade de hidratação que o indivíduo tem, tá? Quando nós somos novinhos, tem a capacidade de retenção de água maior. Quando está mais velhinho, nós somos menos hidratados. É tanto que, por exemplo, uma diarreia numa senhora de idade, numa pessoa da terceira idade, ela vai ter problemas sérios se não for tratada logo. Ela pode morrer dentro de meia hora. Tá joia, galera? Então vamos lá. Bom, aqui está o macrófago, né, com seus pseudópodos, ó, tá? Eles, a nossa primeira forma de defesa do nosso órgão do corpo, né, contra micro-organismos invasores. Também ele elimina células. Ó, aqui, ó, ele aqui já envoltou, já fez envolto aqui em uma célula. Essa célula aqui já era, tá? O mastócito, ó, cheio de grânulos de histamina e heparina, um núcleo enorme, tá certo? É ele que está relacionado, tá bom, a processos de alergia, tá certo? Aqui está o plasmócito, tá certo? Ele não vai ser o nome de linfócito, tem bastante complexo de Golgi, complexo golgiense, tá certo? Que ele tem uma grande, vai produzir muita substância para combater, tá certo? Formar proteínas que são anticorpos para combater estruturas ou corpos estranhos no nosso organismo. Tecido adiposo, isso aqui o professor de vocês tem um pouquinho, tá certo? Aqui uma fotomicrografia, né? Qual a função do tecido adiposo, galera? Armazenar energia e isolante térmico. Tá? O gordo no frio não sente frio. Agora, o gordo no calor perde calor, perde água, começa a suar, tá certo? Quem é gordinho, tá certo? Quem é gordinho, quem é fofinho, como tio fofo, tá certo? Quando estiver suando é porque o negócio está muito quente, tá certo? E uma pessoa que tem pouco tecido adiposo não sente tanto calor, mas quem é o gordo, o obeso, ele tem muito calor, tá? Porque é uma forma de isolar, né? Isola o nosso organismo. Por exemplo, esses animais marinhos aqui vivem em ambiente frio, não sente frio não. Sente frio não. Baleia. Uma baleia, um golfinho, minha gente, ele tem uma camada de gordura de 4 a 7, de 10 a 15 centímetros só de espessura de gordura. Tá? Por isso que ele tem que se alimentar bastante para armazenar bastante energia, e essa energia vai ficar na forma de gordura. Tá? Então, o tecido adiposo tem a função de isolante térmico e de reserva energética, beleza? O tecido cartilaginoso, tá certo? Ele é bem interessante. Ele tem, aqui nós temos os condrócitos, tá? Esses condrócitos já foram de condroblastos. Isso aqui é tecido conjuntivo frouxo. Aqui é a matriz cartilaginosa, aqui os condrócitos, aqui é condrócito. E essa substância aqui, ó, é a que fica aqui entre as células, é a matriz cartilaginosa. Isso aqui é um corte da orelha de um ratinho. A cartilagem se chama cartilagem hialina, né? Nós temos a cartilagem fibrosa
cartilagem hialina, tá? Que são as classificações dela. Mas o que eu quero que vocês se atentem só à questão da formação, tá certo? Que são os condroblastos que vão formar a cartilagem. Quando eles formam a cartilagem, eles, tá? Eles se transformam em condrócitos, tá certo? Aqui o tecido ósseo, tá? Bem interessante aqui que a gente vai ver agora, tá certo? Então aqui nós temos um osso, então aqui nós temos a diáfise e as cabeças do chamada epífise. Na epífise nós temos o osso esponjoso, tecido ósseo esponjoso, e na diáfise temos o tecido ósseo, tá? Tecido ósseo compacto. Mas vamos lá. Galera, aqui temos os canais, tá? Os canais centrais e os perfurantes. Através desses canais, alguns autores chamam de canais de Raven, tá? Através desses canais é por onde passam os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos é que vão levar nutrientes para quem? Para os osteoblastos, tá? Este osteoblasto são células ósseas com bastante prolongamento, tá certo? Com essa estrelinha. E é eles que produzem toda a matriz óssea, né? O osteoblasto. Quando o osso cresceu, está normal, já está grandinho, o que acontece? O osteoblasto se transforma em osteócitos. Tá? O que acontece? Quando ocorre uma fratura, galera, esse osteócito, eles voltam a ser osteoblasto, passa a sintetizar novamente, tá certo? A matriz óssea. Beleza? Então, outra célula que encontramos no tecido ósseo é o osteoclasto. Tem vários núcleos, tá? Muito retículo endoplasmático, lisossomos. Ele tem uma borda crespa, tá? O que é que ele faz? Ele secreta através dessa borda ácidos que dissolvem os cristais de cálcio, tá? Os cristais e os sais minerais que constituem o osso, eles dissolvem, tá? E as enzimas produzidas pelo lisossomo digerem, tá certo? Os componentes orgânicos dessa matriz óssea, ou seja, quando quebra, ele digere toda aquela região, tá certo? Para deixar que os osteoblastos religuem novamente aquela estrutura óssea, que foi fraturada, tá certo? Então, o osteoclasto participa do processo de reciclagem, tá certo? Da matriz óssea, tá certo? No tecido ósseo. As etapas de ossificação, tá? Lembrando que sempre tem início com a cartilagem, tá certo? Então, aqui nós temos uma representação esquemática progressiva, né, da cartilagem do tecido ósseo. Aqui, um osso longo de um feto, e aí, à medida que o feto vai desenvolvendo, tá, vai formando os osteoblastos, já vão surgindo, formando a matriz, começa a haver a vascularização, tá, se forma esse processo é chamado de ossificação endocondral, que vai de dentro para fora. Ele atua juntamente com os osteoclastos e osteoblastos, né? E que faz com que os vasos sanguíneos comecem a penetrar na cartilagem, né? Na cartilagem. Aqui uma foto de uma criança, tá? De uma criança e de um adulto. Veja que nesses espaços aqui, ó, ainda tudo cheio ainda de cartilagem, tá? Aqui já tá os ossinhos formados aí, beleza? Bom, aqui tá um
esqueleto humano, tá certo? São os principais ossos, tá? Que nós temos o crânio, né? O osso frontal, temporal, occipital, zigomático, mandíbula, tá? E aí vai. Mas vamos ver o seguinte: nós temos a clavícula, né? Que vai dar, que segura, né? O ombro. Tanto que quando o indivíduo sofre uma lesão aqui, quebrou a clavícula, o ombro arreia na hora, tá? Interessantíssimo isso, tá? Aqui nós temos as costelas, o osso externo, as vértebras, tá? A pelve, o omoplata, que o pessoal chama de pá, certo? Aqui, esse osso aqui do braço é o húmero. Aí temos mais abaixo do húmero, tá? O rádio e a ulna, tá joia? Então, o rádio é o que está junto com o polegar. Lembre disso, o rádio e depois é a ulna, tá? Aí os ossículos daqui da mão são os carpos, depois aqui os ossículos do punho, os carpos, o da mão, os metacarpos, e do dedo são as falanges, né? Aí nós temos a falange proximal, medial e distal, tá? Menos nós não temos a falange, tá, medial no dedo do polegar. Só temos a distal e a proximal. O nosso maior osso, o fêmur, tá? A patela, que alguns chamam de rótula, a tíbia, que é o nosso maior osso mais grossinho da canela, e a fíbula, que é aquele que quando pega joga bola, bate canela que dói que só a gota. Tem a gota para quebrar a fíbula, né? Quem joga futebol. Aí tem os ossos do calcanhar, que é chamado de taços, o do pé, metatarsos, e dos dedos, as falanges, tá? Carpos e metacarpos, mão, taços e metatarsos dos pés. Beleza? Aqui os tecidos sanguíneos, tá? Que tem um corte transversal, tá? De uma artéria humana, tá? Aqui a camada da arteríola, aqui tá as hemácias, beleza? Dividimos o sangue, tá? O tecido sanguíneo, em a parte composição do plasma e a parte que nós chamamos figuradas, elementos figurados. O plasma é formado pela água, íons, proteínas, substâncias que são transportadas, como nutrientes, resíduos, gases respiratórios, etc. Os elementos figurados, a parte figurada, é formada por hemácias, que é responsável pelo transporte de gás oxigênio e gás carbônico, tá certo? Temos os leucócitos, que são também chamados de glóbulos brancos. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Os leucócitos ou glóbulos brancos são responsáveis pela nossa defesa, imunidade e defesa. E as plaquetas são fragmentos celulares que estão relacionados à coagulação sanguínea. Então vamos lá. Hemácia sem núcleo, é a nucleada. E os leucócitos com núcleos variados dependendo do tipo. Nós temos os basófilos, eosinófilos, linfócitos. Cada um vai ter uma função no sistema imunológico. E as plaquetas são fragmentos de células, tá certo? Que atuam no processo de coagulação do sangue. As características, né? Forma, no caso, as hemácias ou eritrócitos, né? São as células vermelhas, forma discoidal, repletas de hemoglobina, transportam os gases oxigênio para os tecidos. Os leucócitos, células brancas, são divididos em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são neutrófilo, eosinófilo e basófilo, tá?
neutrófilo fagocitam bactérias e corpos estranhos. O eosinófilo estão relacionados à produção de processos de alergia, produzem a histamina. O basófilo, né, também atua no processo alérgico, então produz histamina e heparina como anticoagulante. Os granulócitos, linfócitos B e T, tá certo? Aí participa, isso aqui participa do processo de defesa imunitária, né? Produzindo, ele quem produz e regula a produção de anticorpos. Os monócitos, né? Forma esférica, originam os macrófagos, né? Os monócitos originam os macrófagos, os osteoclastos, né? São células especializadas em fagocitose. Então, os monócitos quem originam os osteoclastos e os macrófagos. As plaquetas, como eu falei para você, né, são fragmentos celulares de forma irregular, né, participam do processo de coagulação sanguínea. Aqui mais uma vez, tá certo? Lembrando que a medula amarela não mais produz células sanguíneas, tá? Quem produz as células sanguíneas é o tecido esponjoso, onde tem a medula óssea vermelha, tá? É aqui onde tem as células precursoras das hemácias, tá, galera? Então, quando a pessoa tem, tá? Quando está com leucemia, ou com suspeita de leucemia, ou seja, células hemácias produzidas de forma irregular, os células sanguíneas com níveis baixos, o médico faz uma punção para saber aonde, no externo, que é osso esponjoso, ou na pelvis, tá? E quando vai fazer o tratamento, tá certo? Elimina todas as células da medula óssea vermelha do externo e da pelvis, substância química, e implanta células-tronco ou medula de uma pessoa compatível, tá? Para essa pessoa voltar a produzir novamente as células sanguíneas, tá? Aqui é a origem das células, tá certo? As células tronco embrionárias totipotentes vão sofrer diferenciação e nós vamos ter duas linhagens. A linhagem mieloide, que dá origem às hemácias, às plaquetas, e os glóbulos basófilo, eosinófilo, neutrófilo e monócito, e a linhagem linfóide, tá? vai dar origem também aos monócitos, linfócito B e linfócito T. Beleza? Então, satisfação imensa, né? Aqui a gente encerra essa aula, tá joia? Espero que vocês tenham compreendido, foi um pouco rápido, porque é muito conteúdo, tá certo? Para uma aula curta, né? Principalmente são aulas de revisões. Vocês dão uma olhadinha lá no material de vocês, no Hiper 2, tá certo? E as dúvidas a gente tira quarta-feira, tá bom? Um cheiro para todos, Deus abençoe a todos e um bom final de semana, tá certo? E que Deus abençoe a vocês. Beijo do gordo.